Andei do sol. Sentar cada um nos seus lugares aí, fazer silêncio, olhar para frente, prestar atenção aqui, para que juntos possamos fazer aí a correção do trabalho. Qual que é a principal obra de Karl Marx, onde ele detalha aí a sua análise crítica do sistema capitalista? Eu tinha faltado na terça-feira que eu estava numa palestra, eu até dei a declaração de comparecimento, então eu faço isso aí ou como é que eu faço? Tem que ter algum tipo de testado, né? Para poder justificar a falta. Se tiver aí, eu na bimestral eu incluo a nota. Bimestral vai valer o valor das duas. Então, qual que é a obra aí do Marx? O Capital. Tem uma galera aí que colocou outras obras aí. O Manifesto não é a principal obra. O Manifesto, na verdade, é uma obra onde ele conclama os trabalhadores a se organizarem para fazer a revolução. Agora, onde ele analisa o sistema capitalista é o Capital. Outros falaram aí de dialética de Hegel. Ele é, ao mesmo tempo, um crítico e um continuador da dialética de Hegel. Como Marx define o conceito de mais-valia? A mais-valia no sistema capitalista, na sua análise, na análise que ele empreende, é a diferença entre aquilo que o trabalhador produziu e o que ele recebeu enquanto salário. Então, o que acontece é o seguinte: o trabalhador produz muito mais do que ele recebe enquanto salário. A diferença entre o que ele recebeu e o que ele produziu acaba sendo subtraída pelo patrão, pelo burguês, pelo dono do meio de produção. Isso é transformado em mais-valia é transformado em lucro. Esse lucro é reinvestido e faz com que o capitalista se torne cada vez mais rico. Enquanto as condições de trabalho e econômicas do operário não acompanham essa evolução, esse progresso, esse ganho de capital que acontece com o burguês. Segundo Marx, qual que é a base de todas as relações sociais? A base de todas as relações sociais é a economia. E todas as economias, do escravismo para cá, foram economias baseadas na exploração do homem sobre o homem. No sistema escravista, a exploração era sobre o escravo. No sistema feudal, a exploração era sobre o servo. E agora, no sistema capitalista, a exploração se dá sobre o proletariado. O proletariado vende no sistema capitalista a sua força produtiva, a sua força de trabalho, e a partir da exploração dessa força de trabalho, o burguês vai se tornando cada vez mais rico nesse sistema. Explique o conceito de fetichismo da mercadoria segundo Karl Marx. Segundo Karl Marx, o sistema capitalista produz ou faz com que a mercadoria, o produto, se torne um fetiche, ou seja, ganhe características místicas. A mercadoria, o produto, a propriedade agora passa a valer mais do que a própria vida humana, em alguns aspectos. Então há um processo de fetichismo da mercadoria e de reificação do trabalhador. Ou seja, o ser humano, o trabalhador, o proletariado, ele é transformado em coisa, enquanto a coisa ganha valor e status, às vezes até maior e mais importante do que o próprio ser humano, no caso, o trabalhador, o proletário. De acordo com Marx, o que caracteriza a alienação do trabalhador do sistema capitalista? O sistema capitalista empreende uma alienação porque faz com que o trabalhador não tenha mais controle sobre aquilo que ele produz. Em todos os sistemas econômicos anteriores, o operário, o trabalhador, aquele que produzia, tinha algum nível de controle sobre a sua produção. O artesão, por exemplo, ele ia da extração da matéria-prima até a finalização da mercadoria. E depois dessa mercadoria finalizada, ele, a partir do sistema de trocas ali, a trocava por outras mercadorias. Agora, no sistema capitalista, houve uma fragmentação do processo produtivo. O trabalhador é alienado e ele nem percebe, ou muitas vezes nem tem acesso àquilo que ele produziu. O sujeito que trabalha numa fábrica de automóveis, por exemplo, ele pode fazer só uma parte do processo produtivo e muitas vezes o que ele ganha não dá nem para comprar o automóvel que ele ajudou a produzir. Então isso é alienação do trabalho.
ou do trabalhador no sistema produtivo. Há também a alienação ideológica, porque o sistema capitalista, através da sua superestrutura, das suas instituições sociais, faz com que os indivíduos não percebam a exploração que sofrem. E muitas vezes considerem isso natural, como parte do processo normal das coisas. E não deixa, ou não faz, ou não proporciona ao trabalhador as condições de perceber que nem sempre foi assim. Essa exploração nem sempre existiu, e se nem sempre existiu é porque nem sempre precisa continuar a existir. Isso não é natural, essa exploração. Ela é fruto de um sistema econômico que é histórico, que é material. Então, qual é o objetivo final do socialismo segundo Marx? O objetivo final do socialismo é abolir as classes sociais, né? Vamos acabar com a exploração do homem sobre o homem, do ser humano sobre o ser humano, e abolir as classes sociais, porque é esse sistema de classes que acaba fazendo com que uma classe explore a outra. O que Marx entende como luta de classe? Segundo Marx, a história da humanidade é a história das lutas de classe, ou seja, de grupos produtivos ou de grupos econômicos que são antagônicos e estão em constante luta. Luta ideológica no campo das ideias e muitas vezes lutas físicas no campo aí do próprio confronto. Às vezes nas vias de fato ali, no confronto bélico. No manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels afirma que a história da humanidade é a história de quê? A história da luta de classe. No período antigo, na Idade Antiga, a luta de classe dava entre o senhor e o escravo. Na Idade Média, entre o senhor e o servo. Na Idade Moderna e Contemporânea, entre o burguês, que é o dono dos meios de produção, e o proletariado, que tem só sua força de trabalho para vender no sistema capitalista. Para Marx, a superestrutura de uma sociedade inclui o quê? A estrutura inclui as instituições políticas, sociais e culturais, que produzem a ideologia e mantêm a alienação dos operários, fazendo-nos achar que esse processo todo é natural, é normal, sempre foi assim, sempre será assim, que isso faz parte da natureza humana e da natureza dos processos produtivos. Mas Marx vai mostrar que não. A história da humanidade sempre foi a história da exploração do homem sobre o homem, ou pelo menos essa exploração no sentido em que o capitalismo empreende. Como Marx descreve a relação entre a infraestrutura, que é a economia, a base econômica, e a superestrutura? Para ele, a economia é a base de toda a sociedade e ela influencia o funcionamento de tudo o resto. No feudalismo, a prática econômica do feudalismo acabava influenciando toda a superestrutura social. A própria religião, por exemplo, o catolicismo da Idade Média na Europa, era uma superestrutura que ajudava a manter, como se fosse natural, a base social, que era uma base tripartite, com o clero no topo, com a nobreza no meio da pirâmide social e com os produtores ali, com o terceiro estado composto de artesãos, camponeses e burgueses na base da pirâmide, mantendo e produzindo toda a riqueza. Cada um tinha uma função social e a igreja referendava isso como se fosse a vontade de Deus. A religião é uma superestrutura. E aí o clero era responsável por orar pela salvação da sociedade, a nobreza era responsável por proteger a sociedade, camponeses, burgueses e artesãos eram responsáveis por produzir aquilo que ia manter a sociedade. Hoje, no capitalismo, a coisa mudou um pouco. A religião funciona na perspectiva capitalista. Hoje as igrejas, por exemplo, elas trabalham na mesma perspectiva do sistema. A graça de Deus virou uma mercadoria que você compra através da oferta e através do dízimo. Quando você faz isso, Deus abençoa a sua vida e você prospera economicamente. Então, uma religiosidade que também vem referendar o sistema econômico. Esse é um dos modos de manifestação dessa superestrutura. O próprio direito também funciona na lógica do capital, do Estado, né? A própria educação. Quem tem dinheiro tem acesso à melhor educação, quem tem dinheiro tem acesso à justiça, e o pobre muitas vezes não tem acesso a nada disso. Então é isso aí, galera.